Irmãos em Cristo Jesus, para nossa meditação neste dia, desejo ler o último capítulo do livro de Oséias, o capítulo 14, que contém 9 versículos. Vamos ler. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor e dizei-lhe: tira toda a iniquidade e aceita o que é bom, e ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos já não diremos mais. Tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcança misericórdia. Eu sararei a tua infidelidade, ou voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão seus galhos e a sua glória será como a da oliveira e a sua fragrância como a do Líbano. Voltarão os que habitam debaixo da sua sombra, serão vivificados como trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como vinho do Líbano. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido e cuidarei dele. Eu sou como a faia verde, de mim é achado meu fruto. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores nele cairão. Queridos, se fôssemos dar um tema a este livro de Oséias, seria: o amor de Deus procura a restauração do seu povo desviado. E olha, irmãos, foram longos 70 anos de pregação de Oséias, profetizando a Israel sobre este retorno aos braços do Senhor. Me parece que não existe um pregador no Velho Testamento e também no Novo, que tenha pregado tantos anos assim, 70 anos de ministração da palavra de Deus. Eram 3 pregando juntos na época de Oséias, porque eram seus contemporâneos também os profetas Isaías e Miqueias. Portanto, 3 grandes profetas pregando ao mesmo tempo. Como todos os livros da Bíblia estão aqui reunidos, formando uma biblioteca de 66 livros, porque são inspirados por Deus. E a prova cabal da inspiração também do livro de Oséias, e que foi escrito por Deus através deste profeta, é que nós temos importantes citações deste livro no Novo Testamento. Vamos ler
palavras aqui de Jesus. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Portanto, Mateus aqui fala de Jesus, seu pai, e Maria fugindo para o Egito, e o livro de Oséias registra isso. E também em Mateus 9:13 nós lemos: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Nós lemos isso no livro de Oséias. E também em Lucas 23:30 nós lemos: então começarão a dizer aos montes, cai sobre nós, e aos outeiros, cobre-me. Agora, Paulo também cita o livro de Oséias, Romanos 9:25-26 diz, como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos de Deus. E também João, o apóstolo do amor, escreve lá em Apocalipse 6:16, uma citação também de Oséias, que diz assim: e dizia aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Portanto, são referências de Oséias citadas por Jesus, pelos apóstolos João e Paulo, ali no Novo Testamento. Isto prova a veracidade do livro e da história de Oséias. Queridos, o nome do autor, Oséias, combina perfeitamente com a sua mensagem. Sabe por quê? Oséias quer dizer salvação. Oséias condena os pecados do povo, mas apresenta uma mensagem de esperança e perdão. Sua mensagem é em forma de oração curtas e também lacônica, ou seja, bem resumida, conciso. O capítulo 14 que lemos fala mormente sobre o arrependimento. Ninguém que se encontra frio espiritualmente, ou mesmo desviados dos caminhos de Deus, não pode culpar o Senhor. Somos culpados pelas nossas mazelas. Se eu estou frio espiritualmente, preciso buscar um avivamento, uma renovação para o meu espírito. Se estou em pecado, preciso me acertar diante de Deus, pedindo perdão, me arrependendo dos mesmos. Então, queridos, não tem como transferir a culpa a outras pessoas. O apóstolo Tiago disse enfaticamente: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Tiago 4, versículo 8. No capítulo 14 de Oséias, é possível percebermos que o profeta exorta os israelitas ao quebrantamento, ao arrependimento, à renúncia de seus pecados. Os exorta dizendo assim: regresse, Israel, ao teu Deus, pois tu caíste pela tua iniquidade. O que deixa bem claro é que as pessoas
de um modo geral, não importando a sua nacionalidade, jamais se arrependerão se não forem humilhados. E de onde vem a verdadeira e genuína humildade, senão de um senso de pecado? Porque quando ficamos convencidos de sermos merecedores de condenação e que estamos fadados à morte eterna, então começamos a odiar os nossos atos e ter uma repulsa ao pecado. Isso nos leva a procurar o arrependimento. Você já observou a vida daquele irmão ou irmã da igreja que leva uma vida assim muito compenetrada nas coisas de Deus, se afasta do pecado sempre, tem uma conduta ilibada, uma pessoa que vive sempre em oração, no altar, na presença de Deus, em leitura da palavra de Deus, dá um bom testemunho para as pessoas que o cercam. Sabe por que acontece isso com ele ou com ela? É porque vive uma vida de compromisso, uma vida de santidade. Já se arrependeu de seus pecados e não os pratica mais. Parece ser palavras duras, mas observe que Oséias convida amavelmente. Vamos ler novamente. Converta-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor e dizei-lhe: tira toda a iniquidade e aceita o que é bom. Ora, advertir, orientar, não é duro. Quando os pastores pregam a palavra de Deus e revela a condição pecaminosa do povo, isso é amor, é zelo, é cuidado. Ele está sendo um pastor, está cuidando bem das ovelhas. Como Oséias, os verdadeiros pastores, missionários, evangelistas, desejam a salvação de uma vida. Eu não quero que ninguém vá para o inferno, querido, especialmente a minha família. Oro diariamente por eles, tenho procurado evangelizá-los, e os meus vizinhos, meus amigos, nós queremos que sejam salvos. Observe a importância de uma alma, de uma vida para Deus. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Observar, irmãos, o salmista chegou a dizer que Deus nos fez um pouquinho menor do que os anjos, e ainda fez algo tremendo: de glória e de honra nos coroaste. É por isso que Jeremias, no livro de Lamentações, ele fala: caiu a coroa da nossa cabeça. Ele estava se referindo, exatamente à glória. Israel estava ali em cativeiro, passando ali pelo opróbrio, a humilhação em terra estranha por causa da rebelião contra Deus. Caiu a coroa da nossa cabeça. E olha, queridos irmãos, que a alma humana, pelo fato de ser eterna,
ela ultrapassa, portanto, a qualquer valor. Não tem como mensurar o seu valor. É tão preciosa que o próprio Jesus Cristo disse: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, ou que fará o homem em recompensa da sua alma? Mateus 16, 26. Olha, imagina o homem mais rico do planeta Terra hoje, irmãos. Conhece aquele sul-africano, né, que tem nacionalidade norte-americana também, o homem mais rico do planeta, tem dinheiro que ninguém tem, né? Imagina se ele se perder, não for para o céu. Imagina que todo o seu dinheiro é calculado por Deus abaixo da sua alma. Ou seja, a alma dele vale mais do que esse seu patrimônio, porque a alma é eterna. E por falar em alma, querido, Jesus, ele cita uma parábola extraordinária que eu gostaria de compartilhar com vocês, de ler essa parábola. Vede, não desprezei alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca a que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Li Mateus 18, 10, 14. Observe, irmã, uma criança, ou seja, uma alma humana. Jesus, ele proferiu uma parábola para mostrar o valor exorbitante de uma alma humana. Deus quer você no céu, querido. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos, para Lúcifer e todos os anjos que se rebelaram contra Deus, e também para os ímpios, para aqueles que vivem na impiedade, que vivem na promiscuidade, no pecado, que odeia Deus e odeia a sua palavra. Você não pode ser incluído aí. A sua alma é preciosa. Abra o seu coração, entrega a sua vida a Jesus agora mesmo. Então, queridos, novamente, você é muitíssimo valioso, é importante para Deus. E o diabo sabe perfeitamente disso, é por isso que ele amarra as pessoas em muitas vãs filosofias, em ideologias terrenas, no amor ao mundo e nos prazeres do mundo, facilitando a sua vida para que ele ande no caminho largo e espaçoso que conduz ao inferno. O diabo faz tudo para desviar a obra-prima de Deus, a coroa da criação de Deus, o homem, a mulher do céu. E você não deve aceitar isso. Diga agora mesmo: não, eu quero Jesus como Senhor e Salvador de minha vida. Então, querido, não deixa
o inferno, os demônios tragarem a sua alma. Em Oséias 14:5 diz assim: eu serei para Israel como o orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará suas raízes como o Líbano. Como o orvalho, diz o Senhor. Oséias sugere, queridos, que as pessoas outrora eram secas, pois que foram privados do favor divino por causa do pecado. Mas agora, depois da volta, depois do retorno a Cristo Jesus, o orvalho de Deus caiu sobre os arrependidos, aleluias. E também Oséias, ele compara a uma rosa ou ao lírio, pois quando os campos ou prados são queimados pelo calor do sol e não há orvalho destilando do céu, tudo murcha. Como, pois, podem os lírios e as rosas florescerem se não receberem a umidade do céu e o orvalho não refrescar os solos para que apresentem o seu vigor? Então, a mensagem é que os homens ficam secos e carentes de toda a força quando Deus retira a sua mercê, ou seja, a sua bênção. Se não estiver destilando o orvalho, tornamo-nos estéreis e secos. Eu serei, pois, como orvalho para Israel, disse o Senhor. E Israel é cada um de nós que nos achegamos a Deus. Há um corinho que eu gosto muito, é muito antigo, que diz assim: renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, pois em tudo que há dentro de mim necessita mais de ti. Deus fala em florescer como o lírio e produzir as suas raízes. Queridos, há mais de 100 espécies de lírio. Incrível é a sua batatinha. Morre a flor, seca o tronco, mas a batata ali no ano que vem novamente estará lançando um novo lírio. Eu tenho aqui no quintal de minha casa alguns lírios e eu tenho observado isso anualmente. Elas vêm, desaparecem, mas no mesmo lugar, no novo ano, aparecem outros lírios belíssimos. Então, querido, mudanças podem acontecer na sua vida. Finque as suas raízes na palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Não perca o seu tempo lendo livros que não têm nada com a sua alma, que não alimenta o seu espírito, não alimenta a sua alma. O seu livro é a Bíblia. Eu não me canso de dizer isso, eu amo a palavra de Deus, é o meu livro, eu já mostrei aqui no canal uma irmã que já leu a Bíblia 212 vezes, né? Ela está com Jesus já. Eu já tive o prazer de ler a Bíblia centenas de vezes e tenho um alvo. Quero ler, ultrapassar a 100ª vez, se Deus me der a sua graça, força nesse sentido, para estar lendo, graça. Ame a palavra de Deus. Se você firmar as suas raízes, a sua vida na palavra, querido, você não desviará. Eu nasci no lar cristão, desde bebê, frequentando o hall de bebê da minha igreja até hoje. Aos 67 anos, tenho o prazer de servir ao Senhor, nunca ter desviado um dia sequer
deste caminho sobremodo excelente, o caminho de Deus. Olha, querido, quem é sábio, diz Oséias, entenderá essas coisas. Quem é inteligente discernirá. Vamos ler o versículo 9 de Oséias 14. Quem é sábio para que entenda essas coisas? Quem é prudente para que a saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Observe que é uma palavra interrogativa e eloquente. Oséias estava atônito diante do reduzido número daqueles que se submetiam para serem instruídos por Deus. Os israelitas, sem dúvidas, achavam possuir grande sabedoria, assim como os incrédulos, os ateus fazem nos dias atuais. Tratam a palavra de Deus com escárnio e se entrega à própria impiedade. Esquecem que podem morrer a qualquer momento. E aí, como ficará sua sabedoria do outro lado do mundo físico, separado de Deus e lançado nas trevas eternas? Sempre quando morre uma pessoa importante, notável, que está sempre na mídia aí, querida, uma pessoa rica, logo vem na minha mente: para onde esta alma foi? Imagina se foi para o inferno. Ora, mas aqui ele vivia no paraíso, era honrado, bajulado. Bem, mas a sua opção não foi a melhor. Não buscou em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Amou o mundo e as coisas dessa terra apenas. Colocou Deus atrás de si, nas suas costas ou longe de si. Então, queridos, agora é tarde demais, porque a própria Bíblia diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também como Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados do mundo, aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Li Hebreus 9, 27 e 28. Para Oséias, a verdadeira inteligência dos homens é obedecer a Deus e aceitar sua palavra, pois a sabedoria, bem como o seu princípio, estão no temor do Senhor. Foi o que falou Salomão em Provérbios 1, versículo 7. Então, para o sábio Salomão, qualquer um que deseja ser verdadeiramente sábio deve começar com o temor de Deus e a reverência à palavra dele. Os irmãos notam que os cientistas todos são dotados de uma grande lucidez, mas também do conhecimento de todas as ciências, mas não possuem a inteligência, a sabedoria que Salomão diz, os que possam conduzir a Deus. Os cemitérios estão cheios de grandes cabeças, de sábios, só que foram sábios para este mundo. Quem já está do outro lado, já morreu sem Deus, sabe perfeitamente que a ciência, a fama, o patrimônio que possuíram na terra não os ajudaram em nada. Ao encerrar o seu livro, queridos, Oséias fala no versículo 9 o seguinte:
porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Retos são os caminhos de Deus. Há uma frase de Francis Cirino, que é uma verdade. Ele diz que Deus escreve certo por linhas retas. Torto é o coração do homem que não escolhe em obedecer aquilo que Deus escreve. Então é uma grande blasfêmia até, né, quando as pessoas citam que Deus escreve certo em linhas tortas. É uma aberração este provérbio. Com certeza, retos são os caminhos de Deus. E ao dizer que esses são retos, Oséias, o profeta, vislumbra sem dúvida as abominações blasfêmias a que os ímpios recorrem quando querem tornar a palavra de Deus não apenas odiosa e desprezível, criticam, debocham dos ensinos eternos, como nos dias correntes que os ímpios não somente rejeitam-na, mas também procuram pretexto para que pareçam estar agindo certo em destruir toda a fé nos ensinos divinos. O nosso Deus nada faz senão o que é reto e isento de toda falha e defeito. Então, por mais que os ímpios caluniam contra a palavra de Deus, todavia é o mesmo que se jogasse poeira ao ar para tapar a luz do sol. Nada muda. Por fim, queridos, a palavra de Deus sempre será achada livre de toda mácula ou imperfeição. Oséias depois acrescenta que os justos caminharão nela, mas neles os ímpios tropeçarão. Ao dizer que os justos neles caminharão, ele confirma a eterna frase pela experiência: para os justos realmente descobrirão serem retos e aplanados os caminhos do Senhor. Os justos sempre encontrarão um caminho plano e liso na palavra de Deus, e nada atrapalha ele de avançar dia por dia e obter a herança celestial. Arrependa, querido, de seus pecados e entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e será salvo hoje mesmo. Amém. Vamos falar com Deus. Bendito e eterno Deus, a ti a honra e a glória devida. Somos teus adoradores prazerosamente. Nos arrependemos dos nossos pecados e procuramos viver uma vida de santidade na tua presença. Certamente a porta da graça, Senhor, foi aberta para nós, entramos, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, mas eu sei que muita gente ainda não fez isso, e a porta da graça já está para ser fechada para estas pessoas. Com o retorno de Jesus Cristo à terra e a implantação da grande tribulação, Deus tenha misericórdia dos nossos ouvintes, salva esses lares, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, querido, e dê salvação à sua alma, em nome de Jesus.